Olá, bem-vindos ao FrigiCast. Inscreva-se no canal agora ou quando perceber que o nosso conteúdo pode ser útil a você e que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Eu sou José Milton Kotzen e, na sequência da série Os 7 Pecados Capitais, o tema deste episódio é a inveja. O FrigiCast tem o apoio de Trisco Cosméticos. Para cuidar, Trisco. Para tratar, Trisco. Para dar volume, Trisco. Tira frizz com Trisco. Hidratação tem Trisco. Proteção com Trisco. Brilha mais com Trisco. Intensifica mais, muito mais com Trisco. Sabemos a importância de ter cabelos lindos e maravilhosos. Por isso desenvolvemos a linha Intensive Repair. Peça Trisco. Intensifica mais, muito mais com Trisco. Muito tem se falado sobre a inveja. Acredito que até o ponto de que nada mais há neste sentimento a ser abordado. Contudo, eventualmente, uma contribuição aqui, outra acolá, deve ser percebida por aqueles que estão sempre dispostos a se tornar hoje melhores do que ontem. A inveja é um sentimento que, quando nos faz desejar os bens materiais, a posição social de alguém, a beleza da outra pessoa, ou ficamos sem a atenção dada a outro, a área ativada no cérebro é a mesma que processa as sensações de dor física ou emocional, o que é demonstrado por um estudo que foi realizado em 2009 pelo Instituto Nacional de Ciência Radiológica em Tóquio, no Japão. Isso prova, então, que a inveja dói mesmo. Como eu tenho a convicção de que quase tudo que existe está disposto em uma escala, em grau, a inveja não é uma exceção. Assim, ela pode ser sentida de forma leve, moderada ou patológica. Pesquisadores do Instituto de Yerkes, em Atlanta, nos Estados Unidos, constataram traços de inveja em outros primatas. A pesquisa consistia em alimentar 2 macacos com pepinos, até um determinado momento em que foi dado a apenas um deles um cacho de uvas, o que para os primatas é muito apreciado. Aquele que continuou recebendo o pepino se tornou mais hostil, violento, agressivo e revoltado durante toda a etapa da pesquisa, e só ficou mais dócil e contente quando também recebeu as uvas. Muitas vezes tenho a impressão que nós somos dotados do gene da inveja e que o sentimento surge quando estimulado, e isso se dá muito precocemente, até mesmo na vida intrauterina, quando o nosso cérebro já está apto a processar os primeiros estímulos. As evidências disso estão nos achados da pesquisadora doutora Alessandra Piontelli, médica e psicanalista italiana, em seus estudos com gestantes gemelares, onde ela observou que gêmeos univitelinos já disputavam entre si por vantagens da placenta, e os bivitelinos por espaço no útero. Muitos estudiosos e profissionais da saúde concordam ser a inveja um dos nossos sentimentos mais primitivos. Quando começamos a perceber o mundo, a inveja logo se manifesta. Eu participei de diversos estudos com grupos de crianças entre 3 meses a 6 anos de idade. Algumas delas que já não davam mais importância a certos brinquedos por não extrair mais prazer do objeto, quando outras se apossavam deles, despertavam sua irritabilidade. Podíamos observar até com certa facilidade que havia então esta parcela de crianças egoístas que tinham um comportamento de rapidamente tomar de volta seus brinquedos por ciúmes. Mas o que me chamava mais atenção é que outras crianças demoravam um pouco mais para fazê-lo. Elas ficavam observando por um certo tempo a outra criança brincando para depois retomá-lo de forma até mesmo violenta. Por quê? Temos uma carga de instintos que contém inveja, mas
Quais seriam os benefícios para a espécie possuir tal carga predisposta? Muitos estudos filogenéticos revelam ser a inveja um sentimento evolutivo. É concebível pensar que querer ter também como o outro tem, isto é a ambição, o que é positivo para a escalada humana. No entanto, desejar o que é do outro, apesar do outro, isso é ganância, que em toda sua forma é um sentimento negativo e que leva a comportamentos geralmente destrutivos. Se o meu vizinho constrói uma piscina na sua casa, pode despertar em mim um desejo de ter também. Isso é legítimo. Se um conhecido compra um carro novo cheio de tecnologia embarcada, ou uma motocicleta, uma posição social, uma graduação acadêmica, viagens que amigos fizeram, amigas fizeram, a pergunta é: isso faz de alguém uma pessoa invejosa ou ambiciosa? A ambição serve como um motivo para que se tenha uma ação. Na busca de obter igual ou melhor, nós nos desenvolvemos e evoluímos. As empresas funcionam assim. Os países funcionam assim. Porque a humanidade funciona assim. Neste sentido, amadurecemos o sentimento de persistência, de perseverança, ou no caso de não se obter o objeto de desejo, desenvolve-se a capacidade de resiliência e de tolerância à frustração. Eu tenho a convicção que este procedimento não é o ideal, que o ideal seria a automotivação, e não se motivar pelo que o outro é ou tem, mas por aquilo que queremos ser e ter. Contudo, isso depende de autoconhecimento e muita vontade de fazer alterações em crenças e valores que moldarão novos comportamentos. Não é uma conquista fácil. Este modelo está em outro lugar na prateleira onde poucos conseguem acessar. Quem sabe o grande engano esteja na interpretação, na distorção do significado da inveja. Para ampliar o conhecimento, é importante que se faça as devidas distinções entre uma coisa e outra. E eu quero fazer aqui uma distinção, assim como eu fiz no primeiro episódio desta série com a ira, onde distinguimos a raiva da agressividade. Eu faço agora com a inveja e a cobiça. A cobiça é um querer muito, um desejo ardente de possuir algo. Ela pode ser positiva ou negativa. Negativa quando se quer muito o que é do outro. Acredito que seja o sentido a que se refere o 10º mandamento da tradição judaico-cristã: não cobiçar as coisas alheias. Positiva quando se deseja algo que o outro também possui e por mérito se conquista com o menor impacto ao outro. É a relação que fiz entre a ambição e a ganância. Elas coexistem na cobiça. Querer possuir como o outro também possui, ou até melhor, com certeza é evolutivo. Mas querer possuir o que é do outro, ou até ficar mal pelo que o outro tem, isso é devastador. A inveja é absolutamente negativa. A inveja é se sentir infeliz com a felicidade alheia. São Tomás de Aquino dizia que a inveja é se sentir triste pela felicidade do outro. Acredito que é isso, mas não somente isso. A inveja é geradora também de outros sentimentos negativos, como a amargura, a baixa autoestima, o ódio, o rancor, a revolta e outros mais, o que causa ainda mais prejuízo a quem sente e, por consequência, ter comportamentos maldosos e destrutivos dirigidos ao invejado e aos seus próximos. A inveja causa uma paralisia no desenvolvimento pessoal e profissional. Causa uma consumição do indivíduo e só motiva o mal. Voltamos naquele ponto. Por que as crianças agiam de forma violenta após um período de observação com aquele que havia se apossado do brinquedo que já era de sua indiferença?
porque a alegria, a felicidade que a outra criança sentia ao brincar causava angústia, frustração, o que provocava reações violentas aos que possuíam legitimamente o brinquedo. Por um determinado tempo, atendi uma paciente mulher que tinha na época 52 anos de idade, casamento fragilizado pelo comportamento infiel do marido, os filhos já estavam fora de casa há um certo tempo e ela havia se mudado de casa várias vezes junto com o marido que atendia essas suas vontades por culpa. Mas a questão é que ela não durava muito residindo nelas. Vivia mudando. Por quê? Quando ela visitava as casas que era de seu desejo comprar, adquirir, no Brasil é diferente que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Lá as famílias se ausentam e as pessoas de interesse visitam o local vazio. No Brasil, geralmente não. As famílias estão presentes ou parte delas. Assim, ela observava o ambiente, e os que apresentavam ser habitados por uma família alegre e feliz eram as casas que lhe atraíam. Lembra? Como acontecia com as crianças do segundo grupo, os da inveja, o que ela buscava adquirir, comprar, era, na verdade, a felicidade que havia naquelas casas. O desfecho deste caso é sigilo profissional. Pode-se querer a qualquer custo ter, ser igual ou melhor que o outro e depois de muito esforço conseguir, para no fim descobrir que não se pode ser e nem ter a felicidade que é do outro. Freddie Mercury, da banda Queen, um dos maiores talentos do rock internacional, um mito para muitos, morreu bilionário aos 45 anos de idade, vítima da AIDS, dizendo que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, menos o que ele mais desejava e que várias vezes confessou invejar, que era viver um grande amor em vida. E, por ironia, compôs e interpretava maravilhosamente um dos seus maiores sucessos, Love of My Life, Amor da Minha Vida. A inveja vem do latim invidere, que significa não ver, mas é não ver a si, as suas qualidades, mas somente o outro, o ser da posse daquilo que se deseja. E é importante que se diga que o outro tem que ser um próximo, está dentro da realidade em que se vive, do seu meio, assim torna mais possível a comparação, que é o berço da inveja. Não constitui a inveja, mas permite a sua existência. Só existe a inveja porque o invejoso faz a comparação próxima. Dificilmente alguém invejaria pessoas de grande notoriedade da história, fora do seu meio, de sua realidade. A grande maioria não invejaria Einstein, a não ser os físicos de sua época e de seu meio. Invejar Napoleão Bonaparte, General Custer, o sucesso de Bill Gates, de Michael Jackson, a não ser que sejam pessoas de seu meio. A inveja se tem é de um parente, um irmão, uma prima, ou de um amigo ou amiga, uma pessoa mais próxima, que possa ser alcançada dentro do seu meio. A inveja é uma projeção da falta, daquilo que eu não possuo, daquilo que eu não sou. Tanto na cobiça quanto na inveja, o desejo é o núcleo. Se aquilo que a pessoa é ou possui não é objeto de desejo, há uma indiferença. Por exemplo, uma amiga que foi reconhecida pela sua intelectualidade, pela sua sabedoria, ou porque viaja bastante, fala várias línguas, muitas talvez não invejariam, levando em conta por não se tratar de algo de seu desejo. Mas se esta amiga for elogiada porque está magra, parecer muito mais jovem, para algumas é morrer de inveja. E em casos extremos não é figura de retórica, mas literalmente. É quando a inveja faz o desvio da curva padrão e se torna patológica. Como eu disse, a inveja nasce da comparação. Então, nasce da diferença. Como somos todos diferentes, em função de nossa genética,
do nosso fenótipo, hereditariedade e aquisições, logo, a inveja é naturalmente universal. Ao fazer a comparação, se dá poder ao outro, ao mesmo tempo em que se debilita. É legitimar o fracasso. Na inveja é permitido até perder, desde que o outro não ganhe. Schadenfreude, literalmente alegria ou dano, ou pode se traduzir em alegria maliciosa. Schadenfreude é uma palavra que se deriva do alemão Schaden, dano, prejuízo, e Freude, alegria, prazer. É uma palavra utilizada para expressar o sentimento de alegria, satisfação e até mesmo de prazer que se sente perante o dano ou o infortúnio de um terceiro. É uma desvirtude observada em muitas espécies, contudo, mais acentuada na humana. No futebol, política e outros, às vezes o que importa não é que seu time ganhe, mas que o outro perca. Que seu candidato vença, desde que o partido oposto não ascenda ao poder. E isso é natural, cultural ou tudo junto e misturado? Podemos pensar a cobiça e a inveja como sentimentos inatos, mas o que fazemos com eles ao experimentá-los é um manejo adquirido. Então podemos pensar que a inveja faz parte da natureza humana. É bíblico no Gênesis o fraticídio. O primeiro assassinato se dá por inveja, quando Caim mata Abel. A inveja entre irmãos é original. Perceba que o núcleo da inveja ou cobiça é o desejo. Alguns especialistas afirmam que em uma época primitiva, desejar o que o outro conseguia era um indicativo de quanto seria possível conquistar em determinado ambiente. Era um parâmetro que se tinha. O desejo é um componente que estimula a competição, que serviu e serve para o desenvolvimento da espécie. Desta forma, cobiçar é desejar. E desejo é um impulso incontrolável de possuir algo. Márcia Chaves, do Departamento de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, diz que não importa se é na escola, na família, no trabalho ou entre amigos. Somos incentivados a querer sempre mais, mantendo um modo de vida e uma forma de pensar baseados no embate. Há um estímulo à competição. A partir daí, as pessoas reagem de diferentes maneiras. Algumas são estimuladas, outras sofrem. Alguns filósofos afirmam que o antídoto para a inveja sentida seria provocar a inveja no outro. Interpretando agora o real sentido da inveja e sabendo que é um sentimento absolutamente negativo, essa ideia não se sustenta. Mas se substituirmos inveja pela cobiça, e o comportamento é obter resultados como o outro obteve ou maior, o ambiente, seja ele pessoal ou profissional, se torna de alto desempenho produtivo. Do contrário, estaríamos estimulando um ambiente de competição maliciosa, articuladora, muitas vezes conflitiva, sabotadora e totalmente improdutiva. Concluindo, se pensarmos com o viés da religião, somos todos pecadores, porque não há como não ter inveja em algum grau. Isso seria tão impossível quanto se livrar dos invejosos. Algumas ações podem até mitigar os efeitos da inveja sentida, como a de ter coragem de descobrir-se através do autoconhecimento. Se você não precisasse de dinheiro, o que é que gostaria de fazer? O que faria você acordar às segundas-feiras motivado e então se aproximar ao máximo desses objetivos? Para a inveja alheia, inicialmente exercite a indiferença ao invejoso, mas não o subestime e nem o despreze, para que você não se sinta demasiadamente abençoado. E para encerrar, me permitindo fazer uma analogia, já que eu falei de bênção, uma bela oração, um mantra para se abrandar a inveja alheia, vem do bem conhecido Poeminha do Contra de Mário Quintana. Todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão. Eu
passarinho. Até o próximo episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.